Imagina só, uma faxineira que estava lá limpando tranquilamente a sala de reuniões, quando de repente surgiu uma emergência com investidores americanos. Ninguém falava inglês. E sabe o que aconteceu? Essa mulher largou o rodo, entrou na reunião e não só traduziu tudo, como identificou um erro que transformou um contrato de 300 milhões em mais de R$500 milhão. Tudo isso enquanto ainda usava o uniforme de limpeza. E o chefe? Ficou de queixo caído. Quer saber como essa ex-diretora foi parar limpando o chão e como ela virou sócia da empresa em um dia? De qual cidade você está assistindo isso? Comenta aí, aperta o like e se inscreve no canal, porque o final dessa história é surreal. O reflexo no espelho do banheiro dos funcionários não mentia. Renata Oliveira Santos, 45 anos, observava as olheiras profundas que emolduravam seus olhos castanhos, enquanto ajustava a touca azul sobre os cabelos grisalhos que começavam a aparecer. Há apenas 2 anos, ela ocupava uma sala com vista panorâmica para o Rio de Janeiro, como diretora da American Global Investments na América Latina. Hoje, vestia o uniforme cinza da equipe de limpeza da Mendes Investimentos. Tudo bem por aí, Renata? A voz de Dona Cleide, sua supervisora, ecoou pelo banheiro. O andar executivo precisa estar impecável. Parece que tem reunião importante hoje. Estou indo, Dona Cleide. Renata respondeu, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor, espelhado do fruto andar, fragmentos de memórias invadiam sua mente. O telefonema no meio da noite. Ricardo, seu marido, confessando entre soluços sobre o esquema financeiro que havia criado. As manchetes dos jornais, a deportação, a perda de tudo. No escritório principal, Renata passava o pano cuidadosamente sobre a imponente mesa de mogno quando notou uma apresentação aberta no laptop. Números, gráficos e estratégias de expansão. Seus olhos treinados identificaram imediatamente uma inconsistência nos cálculos de projeção financeira. Um erro que passaria despercebido para muitos, mas não para ela. O que está fazendo? A voz grave de Paulo Roberto Mendes, CEO e dono da empresa, pegou-a de surpresa. Renata sentiu o sangue gelar. Perdão, senhor. Estava apenas limpando. Paulo a observou com curiosidade. Algo no olhar daquela mulher o intrigava. Não era o típico olhar de uma faxineira. Havia profundidade, conhecimento e uma tristeza que parecia oceânica. Tudo bem. Apenas termine logo. Temos uma reunião crucial com investidores americanos em 1 hora e meu intérprete acabou de ligar dizendo que está com febre de 39 graus. Enquanto Paulo passava as mãos pelos cabelos em sinal de frustração, Renata sentiu seu coração acelerar. Seria esta a oportunidade que o destino lhe oferecia depois de tantas portas fechadas? Senhor, ela disse, quase num sussurro, eu falo inglês fluentemente, e também espanhol, francês e um pouco de mandarim. O olhar de Paulo se fixou nela, entre a desconfiança e a curiosidade. Quem era realmente aquela mulher que limpava seus escritórios? A sala de reuniões fervilhava com conversas em inglês, enquanto 5 executivos americanos da Brunswick Investments analisavam documentos e trocavam olhares céticos. Renata, ainda vestindo o uniforme de limpeza com um blazer emprestado às pressas por cima, sentia-se como uma fraude. Como havia chegado ali? Seu estômago revirava de nervosismo. Senhores, agradeço a compreensão pelo imprevisto com nosso intérprete oficial. A senhora Oliveira nos ajudará hoje, explicou Paulo, lançando um olhar que misturava súplica e advertência para Renata. Thomas Reynolds, o líder da delegação americana, ergueu uma sobrancelha enquanto a analisava. Interessante. Sua equipe de limpeza também faz traduções? Devo dizer que é um modelo de negócio bastante inovador, comentou em inglês com um sorriso sarcástico. Renata sentiu o sangue ferver. Aquele mesmo tom condescendente que tantas vezes enfrentara em reuniões internacionais quando subestimavam sua capacidade por ser mulher e latina. Mr. Reynolds, respondeu em um inglês impecável com sotaque americano. Acredito que a Brunswick esteja aqui para discutir oportunidades de investimento.
não para questionar a logística interna da Mendes. Mas se preferir adiar a reunião por causa das circunstâncias, tenho certeza de que a Goldstein Partners ficaria encantada em ocupar o lugar de vocês nesta parceria. O silêncio tomou conta da sala. Os olhos de Paulo se arregalaram ao ouvir o nome da concorrente direta da Brunswick. Como aquela faxineira conhecia as dinâmicas do mercado financeiro internacional? Reynolds ajustou a gravata, visivelmente desconcertado. Você tem razão. Vamos aos negócios. Ele abriu sua apresentação. Estamos propondo um investimento inicial de 300 milhões de reais na expansão da Mendes para o Mercosul, com estruturação via Ilhas Caimán. Enquanto traduzia, Renata notou uma armadilha fiscal na proposta. A estrutura sugerida criaria uma exposição tributária internacional, que poderia custar milhões a Mendes no futuro. Deveria falar algo ou permanecer apenas como tradutora? O medo de ultrapassar limites lutava contra anos de instinto empresarial. Existe um problema na estrutura proposta. Ela finalmente disse em português para Paulo, sem conseguir se conter. Os olhos do empresário se estreitaram. Que tipo de problema? A sala inteira aguardava, e Renata sabia que sua próxima resposta poderia levá-la de volta ao carrinho de limpeza, ou abrir uma porta que pensava estar fechada para sempre. A estrutura via Cayman criará uma exposição desnecessária ao FATCA americano e ao CRS global. Os fluxos financeiros ficarão vulneráveis a auditorias cruzadas entre Brasil e Estados Unidos, explicou Renata, desenhando rapidamente um diagrama alternativo no bloco de notas. Se reestruturarmos via Uruguai com uma holding mista, reduzimos a carga tributária em 23% e eliminamos os riscos regulatórios internacionais. Paulo observava atônito, enquanto ela explicava com precisão cirúrgica detalhes que apenas alguém com profundo conhecimento de finanças corporativas poderia dominar. Como você sabe disso tudo? Perguntou finalmente. Renata hesitou. O momento da verdade havia chegado. Eu era diretora executiva da American Global Investments para a América Latina, respondeu, sentindo um misto de orgulho e vergonha. Até que meu marido se envolveu em um esquema financeiro ilegal e perdemos tudo. A sala mergulhou em um silêncio tenso. Reynolds e sua equipe trocaram olhares surpresos, enquanto Paulo processava a informação. A famosa Renata Santos, a executiva que fechou o acordo da fusão Petrox Química, perguntou Reynolds, incrédulo. Achávamos que você tinha voltado para os Estados Unidos. As circunstâncias mudaram, respondeu secamente, evitando entrar em detalhes. Paulo se levantou abruptamente. Senhores, peço alguns minutos. Preciso de uma conversa privada com a Senhora Santos. Na pequena sala adjacente, Paulo a encarou com uma mistura de confusão e fascínio. Por que não me disse quem você era quando se candidatou para o serviço de limpeza? Renata suspirou, sentindo o peso das memórias. Tentei mais de 60 entrevistas para posições executivas depois do escândalo. Todas as portas se fecharam quando meu nome era digitado no Google. Precisava sobreviver, alimentar minha filha que está na faculdade. Algo no olhar de Paulo mudou. Um brilho de reconhecimento, talvez, de alguém que também conhecia o sabor amargo das quedas. Vamos voltar lá. Mostre a eles o que você sabe fazer, disse, estendendo-lhe a mão. E depois conversamos sobre seu verdadeiro lugar na Mendes Investimentos. Ao retornarem à sala de reuniões, Renata sentiu como se estivesse entrando em uma arena. Desta vez, porém, não como tradutora ou faxineira, mas como quem realmente era, uma estrategista nata, pronta para provar que seu valor não estava no título, mas em sua capacidade. Mr. Reynolds, ela disse tomando o controle da reunião com uma confiança que não sentia há meses. Vamos redesenhar esta proposta desde o início? 3 horas depois, a sala de reuniões se transformara em um campo de batalha intelectual. Papéis espalhados, gráficos improvisados nas paredes de vidro e números rabiscados em todas as superfícies disponíveis. No centro daquele caos organizado, Renata comandava as negociações com a precisão de um maestro. Se incluirmos as operações no Chile e Peru já no primeiro ano, os custos operacionais diluem em 22%,
e a margem EBITDA salta para 31%, explicava ela, marcando números em vermelho no quadro branco. E isso sem considerar os benefícios fiscais do acordo binacional que entra em vigor no próximo trimestre. Reynolds, que inicialmente a tratara com desdém, agora a observava com uma mistura de respeito e apreensão. A proposta original de 300 milhões havia se transformado em uma parceria estratégica de 650 milhões, com termos muito mais favoráveis para a Mendes. Você é uma negociadora implacável, Sra. Santos, comentou ele, enquanto sua equipe revisava freneticamente os novos números. Paulo permanecia em silêncio, absorvendo cada detalhe daquela transformação. A mulher que há poucas horas limpava seu escritório estava prestes a fechar o maior acordo da história de sua empresa. Quando os americanos finalmente saíram para discutir em particular, ele se aproximou de Renata. "Onde você esteve este tempo todo?" perguntou, quase em um sussurro. Ela sorriu, um sorriso cansado que carregava toda a história de sua queda, escondida à vista de todos. Às vezes, a invisibilidade é o único lugar seguro quando você perde tudo. O telefone de Paulo vibrou com uma mensagem. Reynolds havia enviado uma pré-aprovação do acordo nos novos termos. Eles aceitaram, anunciou incrédulo, 650 milhões, o dobro do valor original. Renata sentiu uma onda de emoções contraditórias. Orgulho pelo que acabara de realizar. Tristeza pelos meses perdidos. Medo do que viria a seguir. "Parabéns", disse simplesmente. "Ficarei feliz em ajudar na documentação amanhã se quiser. Agora, preciso terminar a limpeza do andar executivo antes do fim do expediente." Ela se virou para sair, pronta para retornar à invisibilidade de seu uniforme cinza. "Espere", a voz de Paulo a deteve. "Não vou deixar você voltar para aquele carrinho de limpeza. Não depois do que vi hoje." Renata parou, sem se virar, temendo a proposta. Que viria? Talvez um cargo médio, uma posição de assessoria. Algo que seria um avanço em relação à faxina, mas ainda muito aquém do que já fora um dia. "Quero que você seja minha sócia", disse Paulo, em um tom que não deixava dúvidas sobre sua seriedade. 30% da Mendes Investimentos. Ela se virou lentamente, incapaz de processar o que acabara de ouvir. O destino, tão cruel há poucos meses, agora lhe oferecia uma reviravolta inesperada. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. A resposta de Paulo mudaria para sempre o curso de sua vida. "Porque eu reconheço valor quando vejo", respondeu Paulo, aproximando-se. "E porque também já estive no fundo do poço. Há 15 anos, perdi tudo em um divórcio devastador. Recomecei com um escritório do tamanho de um armário de vassouras." Renata o observava, tentando processar a proposta que acabara de receber. "Você nem me conhece direito", argumentou. "Como pode oferecer sociedade a alguém que até hoje de manhã era apenas a mulher que limpava seu escritório?" Paulo sorriu. "Conheço o suficiente. Vi como você conduziu aquela negociação. Ninguém faz isso sem anos de experiência e um talento natural. Além disso..." Ele hesitou. "Pesquisei seu nome enquanto você redesenhava a proposta com os americanos. Sua reputação antes do incidente com seu marido era impecável." O fantasma de Ricardo e suas escolhas desastrosas pairou novamente sobre Renata. Um lembrete constante de como confiara cegamente no homem que prometera construir uma vida ao seu lado, apenas para vê-lo destruir tudo em uma sucessão de fraudes financeiras. "Aceito", disse finalmente, surpreendendo a si mesma com a rapidez da decisão. "Mas tenho duas condições." Paulo ergueu as sobrancelhas, intrigado. "Estou ouvindo." "Primeiro, aumento imediato de 35% para toda a equipe de limpeza. Eles são invisíveis para a maioria, mas garantem que tudo funcione." Ele assentiu sem hesitação. "Justo. E a segunda? Quero criar um programa de bolsas, de estudo para famílias de baixa renda. Educação foi o que me salvou quando cheguei ao Brasil, aos 12 anos, sem falar uma palavra de português. Quero oferecer essa mesma chance a outros." Um silêncio contemplativo preencheu a sala, enquanto Paulo considerava as condições. Não eram os pedidos típicos de alguém negociando uma sociedade milionária. "Fechado", ele estendeu a mão.
Bem-vinda à diretoria da Mendes Investimentos, sócia. Quando apertaram as mãos, Renata sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de que o chão sob seus pés finalmente havia parado de tremer. No dia seguinte, quando Dona Cleide e a equipe de limpeza viram Renata chegar vestindo um terno executivo em vez do uniforme cinza, os corredores se encheram de burburinhos. Ninguém entendeu quando ela se dirigiu não mais ao armário de produtos de limpeza, mas à sala recém-identificada com uma placa dourada. Renata Santos, diretora executiva. O que ninguém poderia prever era o furacão de mudanças que estava prestes a começar e os inimigos poderosos que surgiriam pelo caminho. Isso é completamente absurdo. Uma faxineira virar diretora executiva do dia para a noite? A voz de Marcelo Alencar, diretor financeiro da Mendes há 12 anos, ecoava pela sala de reuniões. Paulo, você perdeu o juízo? A primeira reunião de diretoria com Renata como sócia transformara-se rapidamente em um campo minado. 6 diretores a encaravam com expressões que variavam do ceticismo à hostilidade declarada. Ela não é apenas uma faxineira, Marcelo. Paulo respondeu calmamente. Renata foi diretora executiva da American Global por 8 anos. Sua experiência é incontestável. E também é incontestável que seu marido desviou milhões em um esquema que quase quebrou a empresa, rebateu Marcelo, jogando sobre a mesa uma pasta com reportagens impressas. Ou vamos fingir que isso não aconteceu? Renata sentiu o estômago afundar. Ali estava, exposto para todos, o capítulo mais doloroso de sua vida. Fotos de Ricardo sendo escoltado por policiais, manchetes sensacionalistas, sua própria imagem desfocada ao fundo, tentando esconder o rosto das câmeras. Não vou fingir que não aconteceu, respondeu, mantendo a voz firme apesar do turbilhão interno. Meu ex-marido cometeu crimes financeiros, escondendo suas ações inclusive de mim. Fui investigada e inocentada de qualquer participação. Perdi minha carreira, minha casa e minha reputação por associação. Não vou perder também minha dignidade tentando esconder o passado. A sala silenciou momentaneamente. A vulnerabilidade honesta pegou a todos de surpresa. Sentimentos à parte, interveio Carolina Peixoto, diretora de operações. Temos uma empresa para gerir. Como podemos confiar decisões estratégicas a alguém que nem conseguiu perceber uma fraude dentro da própria casa? O golpe foi certeiro. Renata sentiu o ar deixar seus pulmões, mas antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu. Thomas Reynolds e 2 executivos da Brunswick entraram seguidos pela secretária aflita, que tentava explicar que havia uma reunião em andamento. Desculpem a interrupção, sorriu Reynolds, mas estávamos no Brasil finalizando alguns detalhes e não poderíamos partir sem agradecer pessoalmente à senhora Santos. Nossa matriz aprovou o acordo de 650 milhões esta manhã. O timing não poderia ser mais perfeito. Os diretores hostis trocaram olhares desconfortáveis, enquanto Paulo não conseguia esconder um sorriso de satisfação. Aliás, continuou, Reynolds dirigindo-se especificamente a Renata, nossa due diligence sobre o caso de seu ex-marido confirmou exatamente o que você sempre afirmou. Você foi vítima, não cúmplice. Nossa equipe jurídica ficou impressionada com a forma como você cooperou com as autoridades, mesmo perdendo tudo no processo. Quando os americanos finalmente saíram, o clima na sala havia mudado, não completamente, mas o suficiente para que a reunião prosseguisse sem novas hostilidades abertas. Ao final do dia, sozinha, em sua nova sala, Renata observava a cidade através da janela panorâmica, a mesma vista que tinha em seu auge na American Global. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto, enquanto ela pensava em como a vida podia ser ironicamente circular. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua filha Júlia, estudante de medicina. Mamãe, a pensão caiu integral dessa vez. O que aconteceu? Você está bem? Renata sorriu através das lágrimas. A jornada estava apenas começando e havia tanto a reconstruir. Mas pela primeira vez em 2 anos, o futuro não parecia mais uma sentença. Estou melhor do que estive em muito tempo, respondeu. Vamos jantar juntas amanhã. Tenho novidades. O que ela não sabia era que, no andar de baixo,
Marcelo Alencar digitava freneticamente em seu computador, buscando mais munição contra a nova diretora que ameaçava sua influência de anos na empresa. 3 semanas se passaram num turbilhão de atividades. Renata mergulhou na operação da Mendes com a intensidade de quem sabe que precisa provar seu valor a cada minuto. Chegava antes de todos, saía depois da maioria e absorvia informações com voracidade metódica. Em sua mesa, naquela manhã de quinta-feira, uma pilha de relatórios aguardava sua análise quando Luísa, sua nova assistente, entrou apressada. Dona Renata, o pessoal da limpeza está aqui. Dizem que precisam falar com a senhora urgente. Renata levantou os olhos intrigada. Na porta, um grupo de 6 pessoas em uniforme cinza aguardava nervosamente, liderados por Dona Cleide. Entrem, por favor, convidou indicando as cadeiras. Nenhum deles se moveu, desconfortáveis com a ideia de sentar naquelas poltronas executivas. Podemos ficar de pé mesmo, Dona Renata, disse Cleide, torcendo um pano entre as mãos. Viemos agradecer pelo aumento. Ninguém nunca tinha feito nada assim por nós. Renata sentiu um nó na garganta. Aquelas pessoas que agora a olhavam com admiração haviam sido seus colegas há menos de um mês. Não é favor, é reconhecimento, respondeu. Vocês merecem mais do que isso, na verdade. Seu telefone tocou, interrompendo o momento. Era Paulo soando alarmado. Renata, venha à minha sala agora. Temos um problema. No corredor, ela encontrou Marcelo saindo da sala de Paulo com um sorriso malicioso. Boa sorte explicando essa ex-faxineira, sussurrou ao passar. Quando entrou, encontrou Paulo com expressão grave, segurando um dossiê. O que é isso? Perguntou Renata, sentindo o coração acelerar. Uma proposta da sua antiga empresa, a American Global, para comprar 60% da Mendes, respondeu Paulo, estendendo-lhe os documentos. Curiosamente, chegou exatamente 3 semanas depois de você se tornar sócia. Renata sentiu o sangue gelar. A insinuação era clara. Você acha que eu sou algum tipo de espiã corporativa? Paulo a estudou por um longo momento. O que devo pensar? É muita coincidência. É uma retaliação, respondeu Renata, folheando rapidamente o documento. Veja quem assina a proposta. Jonathan Parker. Foi meu subordinado direto, promovido para meu cargo depois que saí. Ele sabe que estou aqui e quer me atingir. Ou quer trazer de volta uma executiva talentosa que conhece os 2 lados do negócio, rebateu Paulo. Marcelo sugeriu que talvez esse tenha sido seu plano desde o início. Limpar meu escritório para acessar informações, depois facilitar uma aquisição hostil. Renata sentiu o peso da desconfiança como um golpe físico. Depois de tudo que havia conquistado, sua integridade estava novamente sob suspeita. Se eu quisesse vender seus segredos, Paulo, teria feito isso no primeiro mês como faxineira, quando ninguém prestava atenção em mim, respondeu com a voz trêmula de indignação. Não precisaria de uma sociedade para isso. Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva e a decepção. Mas entendo sua posição. Você mal me conhece e tem uma empresa para proteger. Tirando do bolso um pequeno pendrive, Renata o colocou sobre a mesa. Aqui está uma contraproposta que elaborei ontem à noite para expandirmos para a Colômbia e México. Ia te mostrar hoje à tarde. Inclui uma estratégia para bloquear qualquer tentativa de aquisição hostil por parte da American Global ou qualquer concorrente. Ela caminhou até a porta. Se depois de ler isso você ainda duvidar da minha lealdade, compro sua parte da sociedade e seguimos caminhos separados. Quando a porta se fechou atrás de Renata, Paulo ficou olhando para o pendrive, dividido entre a desconfiança plantada por Marcelo e a admiração crescente pela mulher que, em apenas 3 semanas, já havia transformado processos que estavam estagnados há anos. Enquanto isso, no banheiro feminino, Renata encarava seu reflexo no espelho, lutando contra as lágrimas de frustração. A mesma cena de 2 anos atrás, quando descobriu a traição de Ricardo, parecia se repetir. Novamente sua integridade estava em jogo. Novamente precisava provar sua inocência. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Santos, aqui é Jonathan Parker. Estou no Brasil e gostaria de encontrá-la. Temos assuntos pendentes da American Global para resolver.
Renata encarou a mensagem, sentindo que havia muito mais naquele contato do que uma simples reunião de negócios. Era hora de enfrentar seus fantasmas do passado. O lobby do Hotel Fasano emanava luxo discreto. Sentada em uma poltrona de couro, Renata observava a entrada, tentando acalmar seu coração acelerado. O encontro com Jonathan Parker representava um retorno ao mundo que havia perdido tão abruptamente. Renata Santos, a voz familiar a fez virar-se. Ou devo dizer, a nova estrela da Mendes Investimentos. Jonathan Parker, 50 anos, cabelos grisalhos e o mesmo sorriso calculista que ela conhecia bem, aproximou-se com a confiança de quem sempre acredita estar no controle. Jonathan, respondeu friamente, vejo que sua sutileza continua a mesma. Uma proposta de aquisição hostil como cartão de visitas? Ele riu, sinalizando para o garçom trazer 2 taças de champanhe. Negócios são negócios, mas na verdade estou aqui para fazer uma oferta diretamente a você. Ele deslizou um envelope pela mesa. A American Global quer você de volta. Renata abriu o envelope, encontrando uma proposta de contrato com um salário estratosférico e o cargo de vice-presidente global. Por que agora? Perguntou. Depois de me tratarem como uma criminosa por associação, depois de bloquear qualquer possibilidade de eu conseguir outro emprego no mercado. Jonathan tomou um gole de champanhe, estudando-a por cima da taça. Porque você provou seu valor novamente. O acordo com a Brunswick foi brilhante. E porque... Ele hesitou, baixando a voz. Descobrimos que Ricardo manipulou evidências para protegê-la. Ele confessou recentemente que você realmente não sabia de nada. A revelação atingiu Renata como um raio. Por 2 anos, parte do mundo corporativo suspeitava que ela tivesse algum envolvimento, apesar da absolvição oficial. Por que ele faria isso? Agora? Aparentemente, mesmo canalhas têm consciência, respondeu Jonathan com desdém. Ele está cumprindo pena reduzida por cooperação. Parte dessa cooperação foi esclarecer que você era completamente inocente. Renata sentiu uma mistura complexa de emoções. Alívio, raiva, uma certa forma distorcida de gratidão. A oferta é tentadora, mas minha resposta é não, disse, devolvendo o envelope. Construí algo novo na Mendes. Jonathan sorriu como quem espera essa resposta. Mesmo sabendo que seu sócio suspeita que você seja nossa espiã? Marcelo Alencar tem nos mantido informados sobre tudo. A confiança dele em você está abalada. O choque deve ter sido visível em seu rosto. Sim, Marcelo trabalha conosco há anos, confirmou Jonathan. Ele é nossa fonte interna na Mendes. Irônico, não? Você é suspeita de algo que ele realmente faz. A mente de Renata processava rapidamente essa nova informação. Marcelo, o leal diretor financeiro, era um informante da concorrência. O que você ganha me... Contando isso, mostrar que seu futuro na Mendes é incerto. Paulo é um homem desconfiado por natureza. Uma vez plantada a semente da dúvida, ele deixou a frase no ar. Além disso, quero que você saiba com quem está lidando. Renata se levantou, deixando a champanhe intocada. Obrigada pela informação, Jonathan. Foi muito esclarecedor. Enquanto caminhava para a saída, ele a chamou. Pense na proposta, Renata. Você pertence ao jogo grande, não a uma empresa de médio porte tentando crescer. Já no táxi, Renata não conseguia parar de pensar. Tinha agora informações explosivas sobre Marcelo, mas revelá-las significaria admitir que se encontrou com o concorrente, justamente o que alimentaria as suspeitas de Paulo. Por outro lado, não podia permitir que um traidor continuasse sabotando a empresa. Seu telefone tocou. Era Paulo. Precisamos conversar, disse ele, com uma voz estranhamente emocionada. Li sua proposta para a expansão internacional e também descobri algo sobre Marcelo que você precisa saber. O táxi acelerou pelo trânsito de São Paulo enquanto Renata sentia que uma nova tempestade se formava no horizonte. Desta vez, porém, talvez não estivesse sozinha para enfrentá-la. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo quando Renata entrou no escritório de Paulo. Ele estava de pé olhando pela janela com uma expressão que misturava cansaço e determinação. Descobri que Marcelo tem recebido depósitos mensais de uma offshore ligada à American Global,
disse ele sem rodeios assim que ela fechou a porta. Nosso departamento jurídico encontrou o rastro durante uma auditoria de rotina. Renata sentiu um alívio instantâneo por não precisar ser ela a trazer a notícia. Eu soube disso há 1 hora, confessou. Jonathan Parker me procurou. Queria me oferecer meu antigo emprego de volta com uma promoção. Paulo se virou, surpreso. E você ia me contar sobre esse encontro? Estou contando agora, respondeu, sustentando seu olhar. Fui ouvir o que ele tinha a dizer para entender melhor o jogo que estamos enfrentando. Foi ele quem revelou que Marcelo é informante deles há anos. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Desculpe por duvidar de você, disse Paulo finalmente. Sua proposta para a expansão internacional é brilhante, especialmente a parte sobre criar uma estrutura à prova de aquisições hostis. Renata se permitiu um pequeno sorriso. Aprendi algumas lições sobre proteção nos últimos anos. O que fazemos agora? Perguntou Paulo, voltando ao problema imediato. Demitir Marcelo imediatamente seria o óbvio, mas alertaria a American Global, completou Renata, e perderíamos a chance de entender completamente até onde vai essa infiltração. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia uma verdadeira conexão de confiança entre eles. Tenho uma ideia, disse Renata, caminhando até o quadro branco. Vamos usar Marcelo contra eles. Nas 2 horas seguintes, eles elaboraram um plano meticuloso. Alimentariam Marcelo com informações falsas sobre uma suposta venda da Mendes para um conglomerado asiático. Enquanto isso, acelerariam secretamente a expansão internacional seguindo a estratégia de Renata. Isso é brilhante e arriscado ao mesmo tempo, comentou Paulo quando finalizaram os detalhes. Se funcionar, não apenas neutralizamos a ameaça da American Global, mas também nos posicionamos como líderes no mercado latino-americano. Renata assentiu, sentindo a adrenalina da estratégia corporativa correr em suas veias novamente. Era como voltar para casa após um longo exílio. Precisamos de uma equipe absolutamente confiável para isso, disse. Pessoas que não questionem algumas decisões incomuns que tomaremos nos próximos meses. Paulo sorriu com um brilho de admiração nos olhos. Acho que sei exatamente quem poderia nos ajudar. Na manhã seguinte, para a surpresa de toda a diretoria, Dona Cleide foi apresentada como a nova assistente especial da presidência. Junto com ela, 2 outros ex-colegas de Renata da equipe de limpeza receberam cargos administrativos estratégicos. Isso é um absurdo, protestou Carolina, a diretora de operações. Transformar faxineiros em executivos? Primeiro a Renata, agora toda a equipe de limpeza? Não estamos transformando ninguém em executivo, respondeu Paulo calmamente. Estamos reconhecendo talentos escondidos e posicionando pessoas absolutamente leais em funções estratégicas. Renata observava a reação de Marcelo, que permanecia estranhamente silencioso, analisando a situação com olhos calculistas. Quando a reunião terminou, ela o abordou nos corredores. Marcelo, preciso de sua ajuda com a auditoria das subsidiárias offshore, disse com um sorriso cordial. Há informações sensíveis que só confiaria a alguém com sua experiência. Os olhos dele brilharam com interesse, exatamente como ela esperava. Claro, Renata, sempre à disposição para ajudar, respondeu com falsa cordialidade. Ótimo, reunião às 16 horas. Na minha sala, só nós 2. Ela baixou a voz. Há aspectos dessa reestruturação que precisam ficar entre poucos por enquanto. Enquanto Marcelo se afastava, Renata trocou um olhar rápido com Paulo, que observava a cena do outro lado do corredor. A armadilha estava montada. Agora era questão de esperar o traidor dar o próximo passo. O que nenhum dos dois poderia imaginar era que Carolina Peixoto, a diretora de operações, havia escutado parte da conversa e tirado suas próprias conclusões. Naquela mesma tarde, ela faria uma ligação que complicaria exponencialmente o plano cuidadosamente elaborado. A notícia explodiu como uma bomba nas primeiras horas da manhã seguinte. O principal portal financeiro do Brasil estampava a manchete. Mendes Investimentos à venda para gigante asiático? Fontes indicam negociações avançadas. Renata quase engasgou com o café ao ver a notícia em seu tablet.
O plano previa alimentar Marcelo com informações falsas, não vazar para a imprensa. Algo estava errado. Seu telefone não parou de tocar. Investidores, parceiros, até mesmo sua filha Júlia ligou, preocupada com o que a notícia significaria para o futuro da mãe na empresa. Paulo irrompeu em sua sala, visivelmente alterado. Isso não era parte do plano, disse, jogando um jornal sobre a mesa. A ação da Mendes já caiu 7% nos primeiros minutos de pregão. Não foi Marcelo, respondeu Renata pensativa. Ele é esperto demais para vazar para a imprensa. Alguém mais está envolvido. Como se respondesse a... Deixa. Carolina Peixoto entrou sem bater, com um sorriso triunfante. Já viram as notícias. Parece que seus segredinhos não ficaram tão secretos assim. Renata e Paulo trocaram olhares. A peça que faltava no quebra-cabeça acabava de se revelar. Foi você quem vazou para a imprensa, afirmou Renata encarando-a. Carolina deu de ombros, sem negar. Ouvi vocês falando sobre reestruturação offshore e informações sensíveis. Não foi difícil conectar os pontos quando o Marcelo me contou sobre a proposta da American Global. E por que você faria isso? Perguntou Paulo, tentando controlar a raiva. Porque estou cansada de ser ignorada, explodiu Carolina. Trabalho aqui há 10 anos. Conheço cada detalhe desta operação. E de repente chega essa ex-faxineira e ganha uma sociedade que deveria ter sido minha. A dor e ressentimento em sua voz eram palpáveis. Renata reconheceu ali algo familiar, o mesmo sentimento de injustiça que ela própria experimentara quando perdeu tudo. Carolina, disse Renata calmamente, você acabou de causar prejuízos milionários à empresa onde trabalha há 10 anos, baseada em informações incompletas e uma suposição equivocada. A diretora de operações hesitou, pela primeira vez demonstrando incerteza. O que quer dizer com equivocada? Paulo interveio. Não estamos vendendo a empresa para nenhum conglomerado asiático. Era informação falsa, parte de uma estratégia para identificar quem estava vazando dados confidenciais para a American Global. O rosto de Carolina perdeu a cor. Mas o Marcelo confirmou. Marcelo é o informante que procurávamos, completou Renata. E aparentemente você acaba de se tornar sua cúmplice involuntária. A realização do erro que cometera atingiu Carolina como um soco. Ela cambaleou até a cadeira mais próxima. Eu não sabia. Pensei que vocês estavam vendendo a empresa pelas nossas costas. O telefone de Paulo tocou. Era do departamento jurídico. A American Global acaba de anunciar uma oferta pública de aquisição, informou ele após desligar. Estão tentando usar a queda das ações para forçar uma tomada hostil. Renata respirou fundo. O plano havia desmoronado, mas talvez ainda houvesse uma forma de virar o jogo. Carolina, disse, encarando a diretora, você tem 2 opções agora. Pedir demissão e enfrentar um processo por danos à companhia ou nos ajudar a consertar isso. Como eu poderia ajudar depois do que fiz? Perguntou com a voz embargada. Renata sorriu, um sorriso que misturava determinação e uma centelha de genialidade estratégica, fazendo exatamente o oposto do que a American Global espera. Vamos contra-atacar com algo tão audacioso que eles não terão tempo de reagir. Nos dias seguintes, São Paulo testemunhou uma das mais surpreendentes reviravoltas do mercado financeiro brasileiro. Enquanto a American Global preparava sua oferta formal de aquisição, a Mendes Investimentos anunciou uma fusão estratégica com 3 empresas menores do setor, formando um novo conglomerado avaliado em 5 bilhões de reais, grande demais para ser engolido pela gigante americana. À frente dessa reestruturação relâmpago estava um trio improvável: Renata Santos, Paulo Mendes e, para surpresa do mercado, Carolina Peixoto, apresentada como a nova diretora de expansão internacional. Quanto a Marcelo, ele simplesmente desapareceu do mapa corporativo após uma reunião privada com Paulo e o departamento jurídico. Os termos desse acordo nunca vieram a público. O que ninguém sabia era que, em meio à crise, Renata havia recebido uma ligação inesperada que mudaria novamente o curso de sua história. A sede da Vale em Belo Horizonte impunha respeito com sua arquitetura imponente.
Renata aguardava na antessala da presidência, revisando mentalmente os pontos da apresentação que faria em instantes. Ao seu lado, Paulo consultava nervosamente o relógio. 12 bilhões de reais, murmurou ele. Ainda não acredito que estamos prestes a propor um projeto desse porte. Renata sorriu, tentando transmitir uma confiança que não sentia completamente. Nos 3 meses desde a tentativa de aquisição hostil da American Global, a Mendes Investimentos havia se transformado. A fusão com as 3 empresas menores criara um conglomerado sólido, e a expansão para Chile e Colômbia avançava em ritmo acelerado. Mas este projeto com a Vale representava um salto quântico. Se aprovado, colocaria a Mendes definitivamente entre as grandes players do mercado financeiro latino-americano. Senhora Santos, Sr. Mendes, o presidente os receberá agora, anunciou a secretária. Na ampla sala de reuniões, 8 executivos da Vale os aguardavam. A apresentação durou 2 horas intensas, com Renata conduzindo a maior parte da explicação sobre o inovador modelo de financiamento para a expansão das operações internacionais da mineradora. Quando terminaram, um silêncio avaliativo preencheu a sala. Finalmente, o presidente da Vale se manifestou. Impressionante, senhora Santos. Confesso que quando meu CFO sugeriu uma reunião com a Mendes, eu hesitei. Mas agora entendo por que ele insistiu tanto. Renata franziu o senho, confusa. Seu CFO nos conhecia previamente. Oh, sim. Aparentemente vocês têm uma conexão em comum. O presidente fez um gesto, e um homem que estivera sentado no canto da sala, parcialmente fora do campo de visão de Renata, levantou-se. Renata sentiu o sangue gelar ao reconhecer Carlos Matos, seu antigo mentor na American Global, agora Chief Financial Officer da Vale. Há quanto tempo, Renata? Sorriu Carlos. Sua apresentação me lembrou porque você sempre foi minha aluna favorita. O restante da reunião transcorreu em um borrão para Renata. Quando finalmente deixaram o prédio, com um pré-acordo para o projeto de 12 bilhões, Paulo não conseguia conter a euforia. Isso é histórico. Como você conhecia o CFO deles? Renata fitava o horizonte pela janela do carro, perdida em lembranças. Carlos foi meu mentor quando comecei na American Global. Ele me ensinou praticamente tudo o que sei sobre finanças internacionais. Ela hesitou. Também foi a única pessoa que acreditou em minha inocência quando Ricardo foi preso. Paulo a observou com um novo olhar de compreensão. Foi ele quem insistiu para a Vale nos chamar para esta proposta, concluiu. Renata assentiu. Aparentemente nem todos do meu passado me abandonaram. De volta a São Paulo, uma surpresa aguardava na sede da Mendes. A equipe inteira havia preparado uma pequena celebração pelo acordo com a Vale. Entre taças de champanhe e congratulações, Renata notou Dona Cleide observando-a do canto da sala, com um olhar que misturava orgulho e uma certa melancolia. O que foi, Dona Cleide? Perguntou, aproximando-se. A mulher sorriu, ajustando o novo blazer que substituíra o antigo uniforme de limpeza. Estava lembrando do primeiro dia que a senhora chegou aqui, de cabeça baixa, pedindo emprego de faxineira. Quem diria, não é? Renata sentiu um nó na garganta. Você foi a única que me tratou com dignidade naqueles dias. Porque eu reconheci nos seus olhos algo que também já senti, respondeu Cleide. Aquela mistura de desespero e determinação de quem perdeu tudo, mas não perdeu a si mesma. A conversa foi interrompida quando Carolina se aproximou com uma expressão séria. Renata, tem alguém te esperando na recepção. Disse que é urgente. Intrigada, Renata desceu até o lobby, onde encontrou uma figura que não via há quase 3 anos. Ricardo, seu ex-marido, aguardava em pé, visivelmente desconfortável em seu terno barato. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, sentindo uma tempestade de emoções contraditórias. Fui liberado ontem, respondeu ele, sem conseguir encará-la diretamente. Redução de pena por bom comportamento e cooperação. Renata cruzou os braços, criando uma barreira invisível entre eles. Isso não explica por que veio me procurar. Ricardo finalmente ergueu os olhos, revelando um rosto marcado pelo tempo e pelo arrependimento. Vim te pedir perdão. Renata, e te entregar algo que te pertence.
Ele estendeu um envelope amarelo. Dentro, documentos que provavam sua participação minoritária em uma empresa offshore que, milagrosamente, não havia sido descoberta durante as investigações. Uma conta com pouco mais de 2 milhões de dólares. Sempre foi seu dinheiro, explicou Ricardo. Da venda daquela galeria de arte que você abriu antes de me conhecer. Consegui proteger esse investimento quando tudo desmoronou. Renata encarou os documentos. Atordoada pela revelação. Por que está me dando isso agora? Porque já causei dano suficiente, respondeu ele simplesmente. E porque soube do seu novo começo. Você merece isso. É o mínimo que posso fazer. Antes que Renata pudesse responder, Paulo apareceu ao seu lado, tendo descido para checar o que estava acontecendo. Algum problema aqui? Perguntou, lançando um olhar desconfiado para Ricardo. Nenhum, respondeu Renata, dobrando os documentos. Sr. Silva já estava de saída. Ricardo assentiu, compreendendo a mensagem. Ao se virar para sair, disse apenas: Júlia me visitou na prisão mês passado. Ela tem sua força, Renata. Vocês duas sempre mereceram mais do que eu pude oferecer. Quando ele desapareceu pela porta giratória, Paulo olhou interrogativamente para Renata. Era meu ex-marido, explicou ela. Veio fazer as pazes com o passado, aparentemente. Paulo ergueu as sobrancelhas, surpreso. E você está bem com isso? Renata refletiu por um momento, sentindo o peso dos documentos em suas mãos, não apenas pelo valor financeiro, mas pelo significado simbólico. Um capítulo que finalmente poderia ser encerrado. Estou, respondeu com uma certeza que surpreendeu a si mesma. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. O que ela não poderia imaginar era que a visita de Ricardo havia sido observada atentamente por alguém do outro lado da rua. Jonathan Parker, ex-colega da American Global, fotografava discretamente o encontro, planejando seu próximo movimento numa guerra corporativa que estava longe de terminar. Os 8 meses seguintes passaram num turbilhão vertiginoso de conquistas. A Mendes Investimentos, agora rebatizada como Grupo Mendes Santos, expandira-se para 4 países latino-americanos. O projeto com a Vale, inicialmente orçado em 12 bilhões, crescera para 15 bilhões, com a inclusão de novos parceiros internacionais. Em sua cobertura recém-adquirida em Moema, Renata observava o nascer do sol enquanto sorvia seu café. O apartamento espaçoso e elegante simbolizava sua reconstrução financeira e pessoal. As paredes brancas estavam decoradas com obras de artistas brasileiros emergentes, um novo hobby que desenvolvera nos últimos meses. Seu telefone tocou, exibindo o nome de Paulo. Bom dia. Já viu os jornais? Perguntou ele sem rodeios. Ainda não. Algum problema? Pelo contrário, fomos indicados ao Prêmio Líderes Empresariais do Brasil. Você, especificamente, na categoria Executiva do Ano. Renata quase derrubou a xícara. O prêmio era o mais prestigioso do mercado financeiro brasileiro. Como isso aconteceu? Nem sabíamos que estávamos concorrendo. Aparentemente, Carlos Matos da Vale nos indicou. A história da executiva que virou faxineira e depois voltou ao topo capturou a imaginação do comitê. Ela sentiu um misto de orgulho e desconforto. Sua trajetória pessoal, que por tanto tempo tentara manter reservada, agora se tornava parte de sua narrativa pública. Na semana seguinte, uma reportagem especial na principal revista econômica do país contava sua história completa. A Fênix Corporativa, como Renata Santos renasceu das cinzas, era o título da matéria de 10 páginas que detalhava sua queda e ascensão. O telefone não parava. Convites para palestras, propostas de livros, até mesmo uma produtora interessada em transformar sua história em uma série. Em meio a esse turbilhão, Renata mantinha-se firme em 2 prioridades: a expansão do grupo e o programa de bolsas de estudo que criara com parte dos 2 milhões recuperados da offshore. Já eram mais de 300 jovens de baixa renda recebendo educação de qualidade, incluindo muitos filhos de funcionários da própria empresa. Numa tarde chuvosa, enquanto revisava os últimos detalhes para a cerimônia do prêmio que aconteceria na noite seguinte, Renata recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Tem um minuto? Perguntou Carolina,
agora sua aliada e diretora de expansão internacional. Claro, entre. Carolina parecia nervosa, o que era incomum para sua personalidade geralmente assertiva. Precisamos conversar sobre Jonathan Parker, disse ela, fechando a porta. Ele está em São Paulo novamente e tem marcado reuniões com investidores do nosso círculo. Renata sentiu um calafrio. Jonathan havia desaparecido do radar nos últimos meses, após a fracassada tentativa de aquisição hostil. O que ele está planejando agora? Carolina hesitou. Não tenho certeza, mas ele vem insinuando que possui informações comprometedoras sobre você. Algo relacionado ao seu ex-marido e uma conta offshore. A revelação atingiu Renata como um raio. Os 2 milhões que Ricardo lhe devolvera. Havia algo mais naquela história que ela não sabia? Obrigada por me avisar, respondeu tentando manter a compostura. Vou lidar com isso. Quando Carolina saiu, Renata imediatamente ligou para seu advogado, explicando a situação. A resposta dele foi tranquilizadora. Todos os documentos da offshore estavam legalizados, e a origem dos recursos havia sido comprovada como legítima. Realmente vinha da venda de sua galeria de arte antes do casamento com Ricardo. Mas por que Jonathan estaria espalhando insinuações sobre isso agora, justamente às vésperas do prêmio? A resposta veio na manhã seguinte, na forma de uma ligação de Carlos Matos. Renata, Jonathan Parker está tentando convencer o comitê do prêmio a reconsiderar sua indicação, informou. Ele alega ter provas de que você estava envolvida nos esquemas de Ricardo e que seu sucesso atual se deve a dinheiro ilícito escondido offshore. A indignação fez seu sangue ferver. Depois de tudo que havia conquistado legitimamente, seu passado ainda tentava puxá-la de volta para o abismo. O que podemos fazer? Perguntou. Venha para meu escritório agora, respondeu Carlos. Acho que é hora de revelarmos a verdade completa sobre o papel de Jonathan na queda da American Global. 3 horas depois, Renata deixava o escritório de Carlos com uma pasta contendo documentos explosivos, e-mails, relatórios de auditoria e depoimentos que comprovavam que Jonathan havia sido co-conspirador de um esquema paralelo ao de Ricardo, mas que nunca fora descoberto. A decisão que precisava tomar agora era moralmente complexa. Usar essas informações significaria destruir a carreira de Jonathan, assim como a dela fora quase destruída anos antes. Não fazê-lo significava permitir que ele continuasse tentando sabotá-la. Em seu apartamento, naquela noite, Renata encarava os documentos espalhados sobre a mesa, enquanto o vestido que usaria na cerimônia aguardava no cabide. O relógio marcava 19 horas. Em 2 horas estaria no palco, possivelmente recebendo o reconhecimento máximo de sua carreira. Ou talvez não, se Jonathan conseguisse convencer o comitê com suas alegações. Seu telefone tocou. Era Paulo. Você vem ou não? O carro está te esperando há 15 minutos. Renata olhou novamente para os documentos, tomando sua decisão. Estou indo. Mas antes, preciso fazer uma ligação. Quando desligou, discou o número que Carlos lhe fornecera. A secretária do presidente do comitê do prêmio atendeu. Por favor, diga ao Dr. Menezes que Renata Santos gostaria de conversar com ele antes da cerimônia. É sobre Jonathan Parker e algumas informações que ele precisa conhecer. O salão de baile do Hotel Copacabana Palace resplandecia com a elite empresarial brasileira em trajes de gala. Câmeras fotográficas disparavam incessantemente, enquanto executivos, políticos e celebridades desfilavam pelo tapete vermelho. No camarim improvisado, Renata ajustava o vestido azul noite que havia escolhido para a ocasião. Simples, elegante, sem ostentação, refletindo a nova filosofia que adotara em sua vida. Paulo, impecável em seu smoking, parecia mais nervoso que ela. E então, o que o presidente do comitê disse quando você mostrou os documentos sobre Jonathan? Renata respirou fundo. Não mostrei. Como assim? Paulo a encarou, perplexo. Depois de tudo que aquele canalha tentou fazer contra você? Ela ajeitou os cabelos, agora usando-os naturalmente grisalhos nas têmporas, um símbolo de aceitação dos anos difíceis que haviam deixado marcas não apenas em sua alma, mas também em sua aparência.
Contei apenas que ele estava tentando me difamar, mas que eu não apresentaria nenhuma prova contra ele. Ela fez uma pausa. Disse que minha trajetória fala por si e que eu prefiro ser julgada pelo que construí, não pelo que poderia destruir. Paulo balançou-a cabeça entre a admiração e a frustração. Você é mais nobre do que eu seria. Não é nobreza, respondeu Renata. É sobrevivência. Aprendi que quando você se deixa consumir pelo desejo de vingança, acaba destruindo a si mesma no processo. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Dr. Menezes, presidente do comitê. Senhora Santos, podemos conversar um minuto? A expressão grave do homem fez o coração de Renata acelerar. Teria Jonathan conseguido influenciar o comitê apesar de tudo? Quando ficaram a sós, Dr. Menezes a surpreendeu com um sorriso caloroso. Queria apenas informá-la pessoalmente. O prêmio de executiva do ano é seu, por unanimidade. Ele fez uma pausa significativa. Sua atitude esta tarde apenas confirmou o que já sabíamos sobre seu caráter. Renata sentiu os olhos marejarem. Obrigada, mas como assim minha atitude? Jonathan Parker procurou 3 membros do comitê com alegações sobre você. Quando você optou por não retaliar, mesmo tendo meios para isso, ele deu de ombros. Bem, isso diz muito sobre quem realmente merece reconhecimento neste país. Quando o Dr. Menezes saiu, Renata permaneceu imóvel por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era de Jonathan. Parabéns pelo prêmio. Carlos me contou sobre os documentos que você tem. Estarei deixando a American Global na próxima semana. Você venceu. Não havia satisfação naquela mensagem, apenas a confirmação de que um ciclo se encerrava. Renata deletou o texto sem responder. A cerimônia transcorreu como um sonho. Quando seu nome foi anunciado e ela subiu ao palco para receber o troféu de executiva do ano, a ovação de pé a pegou de surpresa. Entre a multidão, identificou rostos que a acompanharam em diferentes fases. Dona Cleide e a equipe de limpeza, agora em posições administrativas. Carolina, que de adversária tornara-se aliada. Carlos, seu antigo mentor. E no fundo do salão, discretamente, sua filha Júlia, que viera sem avisar para presenciar o momento. Diante do microfone, Renata sentiu o peso de todas as palavras não ditas ao longo dos anos, todas as injustiças silenciadas, todas as noites de desespero. Mas também sentiu a leveza de quem finalmente encontrou seu caminho de volta. Há 3 anos eu limpava escritórios para sobreviver, começou, provocando um silêncio respeitoso na plateia. Não por escolha, mas porque a vida às vezes nos obriga a recomeçar do zero. Hoje, recebo este prêmio não como um símbolo de sucesso, mas como um testemunho de resiliência. As lágrimas vieram, mas ela não as conteve. Não havia mais vergonha em mostrar vulnerabilidade. Este troféu pertence a cada pessoa que já sentiu que perdeu tudo, mas acordou no dia seguinte e continuou lutando. Pertence especialmente àqueles que trabalham nos bastidores, invisíveis para muitos, mas essenciais para todos. Enquanto concluía seu discurso, Renata fez uma promessa silenciosa a si mesma. A jornada não terminava ali. Havia muito mais a construir, muito mais a transformar. O que ela não imaginava era a ligação que receberia na manhã seguinte, mudando novamente o curso de sua história. 18 meses se passaram desde a noite do prêmio. A sede do Grupo Mendes Santos em São Paulo fervilhava de atividade, ocupando agora um edifício inteiro na Avenida Paulista. Nos corredores, colaboradores de diferentes nacionalidades cruzavam-se, reflexo da expansão internacional que agora alcançava 7 países. Em sua sala, Renata finalizava uma videoconferência com investidores europeus. Aos 47 anos, carregava uma aura de autoridade tranquila que inspirava confiança imediata. Os cabelos, agora completamente grisalhos, tornaram-se sua marca registrada em um mundo corporativo onde mulheres raramente exibiam sinais de idade. Excelente apresentação, comentou Paulo, entrando na sala após o término da chamada. O fundo suíço acabou de confirmar o aporte de 200 milhões de euros. Renata sorriu, fechando o laptop.
É impressionante como as coisas mudaram, não é? Lembro de quando celebrávamos contratos de 10 milhões, como se fossem vitórias monumentais. Paulo assentiu, sentando-se à frente dela. Nos últimos anos, sua parceria evoluíra para uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Falando em mudanças, disse ele, o ministro da Economia ligou novamente esta manhã. Renata suspirou. Há 3 meses, recebera um convite inesperado para assumir a presidência do Banco Central. Uma proposta que a deixara profundamente dividida. Ainda não decidi, Paulo, deixar tudo o que construímos para servir ao país em um momento crítico, completou ele. É uma honra que poucos recebem. O interfone tocou. Sua assistente anunciou que Dona Cleide, agora diretora de responsabilidade social do grupo, pedia alguns minutos. Entre, Cleide, convidou Renata. A mulher que um dia supervisionara a equipe de limpeza entrou carregando um tablet. Nos últimos anos, Cleide não apenas se reinventara profissionalmente, mas também se tornara o coração do ambicioso programa social da empresa. Os números finais do programa de bolsas, anunciou entregando o tablet a Renata. Atingimos a marca de 1.000 estudantes este semestre. Renata percorreu os dados com emoção. O projeto que começara modestamente agora transformava vidas em todo o Brasil, oferecendo educação de qualidade a jovens de baixa renda. E o filho da Maria, aquela que trabalha na recepção? Perguntou. Conseguiu a vaga. Em medicina? O sorriso de Cleide respondeu antes das palavras. Passou em primeiro lugar. É nosso terceiro bolsista a entrar em medicina este ano. Depois que Cleide saiu, Renata permaneceu contemplando o tablet com os números do programa social. Paulo a observava, conhecendo-a bem o suficiente para perceber que uma decisão estava sendo tomada. Você vai aceitar o convite para o Banco Central, não é? Perguntou. Ela assentiu lentamente. Sim, é a oportunidade de ampliar o impacto que começamos aqui. Implementar políticas que criem oportunidades reais em escala nacional. E o grupo? Você sempre foi o coração desta empresa, Paulo. Eu apenas ajudei a expandir sua visão. Ela sorriu. Além disso, Carolina está mais do que pronta para assumir meu lugar como co-CEO. Naquela tarde, após comunicar sua decisão ao ministro, Renata caminhou até a sala de reuniões, onde o programa de bolsas havia nascido. O espaço estava vazio, exceto por uma pessoa, sua filha Júlia, agora médica recém-formada e voluntária no programa social da empresa. Soube da novidade, disse Júlia abraçando a mãe. Presidente do Banco Central. Quem diria, hein? Renata sorriu, lembrando-se dos dias em que mal conseguia pagar o aluguel de um apartamento minúsculo para que a filha pudesse continuar estudando. A vida é imprevisível, respondeu. Nunca sabemos o que está esperando na próxima esquina. Sabe o que mais me orgulha? Perguntou Júlia. Não é o cargo, nem o dinheiro, nem o reconhecimento. É como você transformou sua dor em propósito. Como cada obstáculo virou combustível. As palavras tocaram fundo no coração de Renata. De todas as conquistas dos últimos anos, nenhuma se comparava a ter criado uma filha que enxergava além das aparências. Aprendi que talentos verdadeiros nunca desaparecem, disse Renata contemplando a cidade pela janela. Apenas adormecem esperando o momento certo para despertar, e que recomeços são possíveis, mesmo quando parece que todas as portas estão fechadas. Na manhã seguinte, ao entrar na sede do grupo pela última vez como CEO, Renata parou por um momento no hall principal. Ali, onde anos antes empurrava um carrinho de limpeza com a cabeça baixa, agora seu retrato figurava na galeria de fundadores. Enquanto atravessava o saguão, funcionários de todos os departamentos formaram espontaneamente um corredor, aplaudindo sua passagem. Rostos sorridentes, alguns em lágrimas, muitos dos quais haviam iniciado suas carreiras graças às oportunidades que ela criara. Em seu escritório, sobre a mesa, encontrou um pequeno embrulho com um cartão de Paulo, para lembrar de onde viemos e celebrar para onde vamos. Dentro da caixa, uma miniatura dourada de um carrinho de limpeza, transformado em um elegante peso de papel com uma inscrição. Os maiores diamantes são aqueles que sobreviveram às maiores pressões.
Renata segurou o objeto entre os dedos, sentindo o peso simbólico daquela jornada extraordinária. Das profundezas do desespero aos corredores do Mai. Poder sem jamais perder de vista o que realmente importava. A dignidade humana que nem o maior fracasso pode arrancar, nem o maior sucesso pode ofuscar. Olhando pela janela para o horizonte de São Paulo, Renata Santos sentiu uma paz profunda. O futuro, com todos os seus desafios, já não a assustava, porque agora ela sabia, com a certeza de quem aprendeu da maneira mais difícil, que os finais não existem, apenas novos começos disfarçados de conclusão. As segundas chances, murmurou para si, mesma, às vezes são apenas as primeiras chances vistas com novos olhos,